sentir a nós mesmos nesse momento de transição planetária, nesse momento de grande crise mundial, pensar sobre a nossa atitude na oração, sobre a nossa necessidade de travessia feliz desse momento, é a nossa tarefa de hoje. Para ela, já que é tão difícil a gente se enxergar e perceber o momento que a gente vive, a gente sugere essa figura. A enorme avenida, inúmeras faixas, grandes caminhões, carros, motos, todos em velocidade diferente, mas em grande velocidade, em grande intensidade. E na beira dessa avenida, uma criança, 5, 6, 7 anos, fascinada, paralisada, tensa, de medo, angústia, precisando atravessar. Somos nós, você, eu, paralisados diante de uma situação muito complexa, que nós mesmo com a nossa infantilidade nós sabemos que se trata de uma situação definidora. Precisamos atravessar, mas a angústia, o medo, a complexidade da própria travessia e a nossa infantilidade nos paralisam. Como fazer? Como fazer? Que dizer para essa criança? Em primeiro lugar, essa criança precisa reconhecer os próprios sentimentos. Esse medo, essa angústia, essa dúvida, essa paralisia, esse sentimento de tensão profunda, intensa, precisa ser percebido pelas crianças, precisa ser percebido por nós. Em segundo lugar, ela precisa libertar-se dessa fascinação pelo perigo, dessa fascinação pela angústia, pelo que pode acontecer, pela força terrível, pela idolatria do perigo, do mal e da morte. Porque é esse sentimento que a paralisa, que a imobiliza em dúvida, que a impede de sequer tirar os pés de onde está. Reconhecer o seu sentimento, perceber a origem do seu sentimento paralisante nessa idolatria da destruição, do mal, da sombra, é fundamental para a criança, é fundamental para nós, que passamos tantas horas do nosso dia ouvindo a repetição das estatísticas de morte, das estatísticas de contaminação, dos prognósticos de aumento das mortes, aumento da contaminação. Dos conflitos terríveis políticos, das posições, das críticas, dos egos. Não apenas entre os mandatários do país, mas também os egos dentro da nossa família, nos nossos casamentos, os eus que disputam
a nossa própria sanidade mental no meio disso. Somos nós que precisamos reconhecer os nossos sentimentos e a fonte dos nossos sentimentos como sendo dessa imantação, dessa paralisia, dessa impregnação, desse fascínio pela sombra. Será que nós precisamos ficar tantas horas nos angustiando com a angústia alheia, nos conflitando com o conflito alheio, nos envenenando com o veneno alheio? Será? Aquela criança precisa ser despertada da sua hipnose pela perspectiva das sombras, pela perspectiva do mal, pela perspectiva da morte. Nós também. Porque só assim, quando ela tirar os seus olhos fascinados dos carros que passam, que ameaçam, que matam, no nosso caso, do vírus, da falta de remédios, de vacinas, de tratamentos, de médicos, de UTIs, tirando os olhos do que nos ameaça, só então nós vamos poder olhar o que nos favorece. Sim, embebidos de desgraça, nós não vemos a graça. Voltados à sombra, nós nos colocamos de costa para a luz. Vamos nos virar? Vamos olhar à volta? Vamos olhar dentro de nós? Se a criancinha parar e olhar ao seu lado, ela vai perceber uma mão estendida para ela. E ela vai se tornar capaz de dar essa mão para esse ser que está ao seu lado. E esse ser vai lhe ensinar o milagre do sinal vermelho. Porque a vida tem ciclos, o trânsito tem ciclos. E acontece nos ciclos do trânsito o milagre do sinal vermelho. E não é que do nada o trânsito para, o perigo cessa. Foi isso que aconteceu com essa pandemia. Tudo se paralisou. Para quê? Por quê? Qual o sentido disso? Para nós, criancinhas, realizarmos a nossa travessia. Nós estávamos parados, imantados, acorrentados de medo, de dúvida, sem conseguir tirar os pés do chão. E agora o trânsito parou e a gente consegue fazer a travessia. Mesmo assim, nós precisamos dar a mão. 5, 6 anos de idade, reconheçamos a nossa fragilidade, a nossa infantilidade, demos a mão para essa grande mão que está ao nosso lado, fundamental para a gente realizar a travessia. Mas o que é dar a mão para a grande mão protetora, orientadora, ensinadora dos ciclos da vida, da razão do sinal vermelho? O que é fazer isso? Dar a mão para Deus é a tradução da oração. Somente dando a mão para Deus nós vamos realizar a nossa travessia.
Mas nem toda oração terá esse condão de nos fazer dar a mão para Deus. Para a oração fazer isso para a gente, para nós alcançarmos essa oração que nos possibilita a travessia, nós precisamos desses movimentos, reconhecer os nossos sentimentos, perceber-nos paralisados nas sombras, focalizados nas sombras, libertarmos-nos dessa paralisia, dessa fascinação pela destruição e darmos a mão, realizarmos, querermos mesmo essa aliança com o bem, com o justo, com o perfeito que é Deus em nossa vida. Aí sim nós estamos prontos para a oração. Porque nós temos muitas dúvidas dentro de nós a respeito da própria oração, e essas dúvidas não permitem que a oração se faça. Recebi outro dia uma mensagem espiritual que falava mesmo que nunca a Terra fez tanta oração quanto nesses tempos de coronavírus, mas também essa oração está tão impregnada de medo, dúvida, ódios, que o sentimento boicota, quebra, anula as nossas orações. Então vamos investigar. Ninguém pinta uma parede sem investigar antes o pincel. Se você for pintar uma parede sem olhar o pincel, você corre o risco de borrar tudo, de fazer sujeira quando você queria reharmonizar, revalorizar o ambiente. Quem é esse pincel que precisa ser examinado antes de nós promovermos as reharmonizações? Somos nós mesmos. O que é essa tinta de outra cor, essa sujeira do pincel que pode impedir a reharmonização? Os nossos sentimentos. Fundamental que a gente olhe para dentro de nós mesmos nesse momento de transição, nesse momento da pandemia, nesse momento das orações. Porque se nós sairmos dessa pandemia tendo aprendido um pouco mais a orar, a rezar, essa ferramenta fundamental, essa chave para as nossas vidas, já teremos saído muito melhores. Que dúvidas nós temos sobre a oração? Por exemplo, será a oração capaz de eliminar os problemas? Mas e se os problemas, se o que nós vemos como problemas forem na verdade soluções? Se forem apenas o amargor do remédio que cura, a dificuldade da lição que ensina? Será que Deus já não sabe das nossas orações? Será que a gente precisa informar o Criador das nossas dificuldades para que Ele possa resolvê-las para nós? Será que Ele quer resolvê-las para nós? Será que Ele é um pai que vai dar a solução, a resposta dos exercícios do filho que tem muita dificuldade em fazer a lição de casa? O que, afinal de contas, nós devemos pedir nas nossas orações? Que acabe a pandemia, que elimine os contaminados, que resgate todos que puderem ser salvos ainda? O que, afinal de contas? Como orar? O que pedir?
Muitas são as perguntas que sujam o pincel e que impedem a reharmonização. Muitas são as sujeiras que nos fascinam, que nos imantam e que impedem de nós vermos, sequer percebermos, onde está a mão que nos vai ajudar a atravessar a avenida. Como avançar nesse sentido? Aí veio esse trecho do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Coletânea de Preces Espíritas, e que no seu item 3 fala assim: prece por outrem, prece pelos outros. E é nesse capítulo que nós vimos na introdução, Kardec faz um prefácio às preces, ele faz um apanhado, um raciocínio sobre as preces, exatamente para fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje, que é amoldar, purificar, harmonizar a nossa atitude para a prece. Senão a prece pode ser um mero exercício labial, e nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do Pai, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, na sua atitude. Então Kardec também faz um prefácio das preces. E lá no item 3 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Preces por outrem, ou prece pelos outros, ele fala pra gente da prece por alguém que esteja em aflição, ajudando-nos muito nas questões sobre a oração e nas questões sobre a oração nesse momento que a gente vive. Vamos lá? No prefácio, então, do item 42 desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala assim: se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, ela não será abreviada a nosso pedido. Essa frase precisa ser pensada. O único pedido que Deus jamais vai poder atender é aquele pedido de uma coisa que nos prejudique. Deus não pode atender um pedido que nos prejudica porque Ele só quer o nosso bem. Então, Kardec já começa quebrando os nossos pedidos básicos pela supressão das dores, das dificuldades, das angústias. Vou repetir: se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, ela não será abreviada a nosso pedido. Então não adianta pedir que não haja pandemia, que não haja infectados, que ninguém sofra, ninguém padeça, porque esse padecimento é parte do nosso tratamento, é parte imprescindível para o nosso aprendizado. Mas fora ato de impiedade, continua Kardec, desanimarmos por não termos sido satisfeitos na nossa súplica. Quem já não teve uma prece que não foi atendida? E o que acontece conosco? Desanimamos-nos ou dedicamos-nos a aperfeiçoar a nossa oração, o nosso ato de conexão com Deus? É isso que nós estamos fazendo aqui, essa segunda alternativa. Não desistir, não desanimar, mas nos dedicarmos ao aperfeiçoamento. Se Deus só quer o nosso bem e não atende às nossas preces, é porque não estamos pedindo o que de verdade nos faz bem.
Vamos continuar? Aliás, em falta de cessação da prova, ou seja, já que a prova não para, podemos esperar alguma outra consolação que lhe amenize o amargor. E então, sim, certamente todo aquele que orar, todo aquele que rezar, todo aquele que levar o seu pensamento em sincera súplica pela melhoria da situação, terá a sua angústia amenizada. Mas, prossegue Kardec, o que de mais necessário há para aquele que se acha aflito são a resignação e a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrer aquela dor com proveito para si, porque terá de recomeçá-la. Olha que mensagem fundamental para nós. O que há de mais necessário para aquele que se acha aflito são a resignação e a coragem. Então vamos lá. Resignação é buscar um outro significado, uma outra visão, um outro ponto de vista a respeito das dores. Busque esse significado mais profundo, busque o que Deus, o que a vida está querendo ensinar, ao invés de pedir a supressão das lições. Busque o que a vida está querendo lhe beneficiar, porque não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Ressignificar é a tarefa do momento. Buscar o que Deus está querendo nos ensinar com isso. Muito bem, vamos lá. Nesses nossos estudos nós temos buscado essa ressignificação e não tem sido difícil a gente entender o quanto a pandemia nos uniu a todos, nos igualou a todos. O quanto o problema da Espanha, dos Estados Unidos, da Groenlândia, da Coreia, passa a ser o nosso problema. O quanto a boa atitude do nosso vizinho influencia na nossa própria saúde, o quanto a nossa boa atitude vai favorecer a saúde do vizinho. Igualdade, fraternidade. Esses ideais propostos por Jesus lá na Revolução Francesa, nos retornam nesse momento como grandes ideais. Liberdade, porque nós temos liberdade para fazer o que queremos. Tudo podemos fazer, mas nem tudo nos convém. Nem tudo convém ao outro. Nós devemos temperar a nossa liberdade com a fraternidade, porque o direito de um termina onde começa o direito do outro. Então, igualdade, liberdade e fraternidade nos retornam como grandes ensinamentos desse momento, para falar de apenas alguns. Mas pesquise mais, estude mais, faça o Evangelho no lar todos os dias, nesses momentos críticos que nós passamos. E você abrirá o seu coração, higienizará espiritualmente a sua casa e a sua família, e de resto favorecerá novas atitudes para toda a humanidade. O que é essa nova atitude? O que é o que nós mais precisamos para atravessar essa grande avenida, esse grande perigo que nós realmente enfrentamos agora?
resignação e coragem. Se nós não tivermos a resignação, nós nem perceberemos a mão que nos ajudará a atravessar. Não teremos a confiança nessa mão perfeita, amorosa e justa. Resignação e coragem é o que o mundo espiritual nos receita, nos instiga a pedir, ao invés da supressão dos problemas, resignação e coragem. É, pois, para este objetivo, continua Kardec, que nos cumpre, sobretudo, orientar os nossos esforços, as nossas orações. Quer pedindo lhe venham em auxílio os bons espíritos, quer levantando-lhe aos outros e a nós mesmos o moral por meio de conselhos e encorajamentos. Quer, enfim, assistindo-o aos outros e a nós mesmos materialmente, se for possível. A melhor oração para o nosso bem e para o bem do outro é encorajar, orientar e assistir mesmo materialmente aqueles que precisam e que estão à nossa volta. Por quê? Porque nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Repetimos aqui. Mas sim aquele que fizer a vontade do Pai. E as pessoas à nossa volta estão nos pedindo que façamos a vontade do Pai, que é a fraternidade, que é o amor, que é a caridade. A prece, nesse caso, pode também ter efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita, para quem é feita, uma corrente fluídica, com o intento de lhe fortalecer a moral. É isso então que nós fazemos agora no final da nossa reflexão, nesse primeiro momento, e depois a gente abre para ver as observações dos amigos. Fechamos então com essa prece sugerida por Kardec, lá no item 43 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele nos ensina a fazer a prece pelos outros, que nós tanto precisamos fazer para podermos beneficiar a nós mesmos, porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, é nos abrindo à transformação, é ajudando os outros a se abrirem para a transformação em curso, que nos abriremos para a transformação que nós mesmos precisamos fazer. Então Kardec orienta assim a nossa prece pelos outros. Deus de infinita bondade, digna-te de suavizar o amargor da posição em que se encontra a humanidade toda, se assim for da tua vontade. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que assistais à humanidade nas suas aflições. Se no seu interesse elas não puderem ser poupadas, se a humanidade não puder ser poupada dessa presente dor, fazei com que a maior parcela possível dos homens compreenda que essas dores são necessárias ao seu progresso. Dai-lhe confiança em Deus, dai à humanidade confiança em Deus. E no futuro, que lhes tornará menos duras as provas, se bem vivemos essas angústias de agora. Dai-lhe também forças para não sucumbir ao desespero,
que lhe faria perder o fruto de seus sofrimentos e lhe tornaria ainda mais penosa no futuro a situação. Encaminhai para a humanidade o meu pensamento. E aí você imagina toda a terra, todos os povos, todas as cidades da terra, recebendo o seu jorro de luz que se soma às energias das matas, dos mares, dos ares, do sol, da terra. E essa energia envolvendo todo o nosso planeta, toda a nossa humanidade, banhando de luz todos os seres. Dai à humanidade forças para que ela não sucumba ao desespero, que lhe faria perder o fruto dos seus sofrimentos e lhe tornaria ainda mais penosa no futuro a sua situação. Encaminhai à humanidade o meu pensamento, o meu sentimento, a minha fraternidade, o meu amor, a fim de que ajude todos os seres da terra a se manterem corajosos. Que oração linda, né? Tira completamente o foco do problema para colocar todo o foco na nossa atitude, no nosso ângulo de visão a respeito do problema. É o que demais nós precisamos hoje. Não é lindo? Maravilhoso. Vamos então pensar agora, ver agora o que os amigos estão pensando, como é que eles pensam essa questão da oração, do momento que a gente vive. Aqui tem mais alguns amigos que estão sempre com a gente. Rosimar Arruda, a Cate Santos, Zilda Cardoso, Mara Lúcia Prata, Ana Nery Pinto, Simon Mansur, Márcida Marques Albino, Angelina, nossa grande amiga de fluidoterapia de sementes de luz, Felipe Montagnoli, nosso companheiro também, Imaculada Escorza, Maria Cristina Albuquerque dos Santos, Conceição Silva, ressaltando que tudo vem como aprendizado. Isso é fundamental. Olhar a experiência da Terra como uma escola perfeita em que tudo é pedagógico, simplesmente muda tudo o que nós estamos vivendo. Esse ponto de vista é fundamental mesmo, Conceição. Parabéns. Carla Pascoal, a meditação pode ser uma oração? Na verdade, são 3 tipos de exercício fantásticos que se complementam. A oração vindo como um exercício de busca de ressintonização por imagens. A mentalização também sem orações pré-pensadas. A mentalização vai usar principalmente imagens para envolver pessoas, a terra, a si mesmo, aos outros, de luz em figuras. Então a oração usa as palavras, a mentalização usa as figuras. A meditação, existem vários tipos de meditação, se não for aquela meditação dirigida, com um texto prévio estimulado, que estimula as pessoas, que favoreceria muito mais a mentalização do que a oração, a meditação, ela é a abertura, o silenciar do ser, que possibilita integrações mais profundas. Então,
Todos esses três mecanismos, que podem se integrar sem dúvida num grande movimento, são convites para que a gente consiga sair desse quanto pior, pior, quanto mais dores nós nos embebemos delas, mais sombra nós atraímos para nós mesmos. Quanto mais cheios de sombra, mais dores, mais concentração no negativo. E assim nós vamos no quanto pior, pior. É preciso perceber esse mecanismo em nós mesmos e quebrar, para em vez de um círculo vicioso, fazer um círculo virtuoso, onde nós nos limpemos, busquemos melhores imagens, melhores palavras, busquemos silenciar a nossa alma, busquemos a luz. E aí, quanto mais luz nós buscamos, mais luz nós atraímos. Então, sim, meditação, mentalização e oração. Pesquisem, pratiquem. Vamos lá? Que a nossa transformação seja rápida para que a harmonia reine, fala Rita de Cássia Monteiro. Assim seja. A Tati Giliotti, Cristina Miguel, que seja feita a vontade de Deus. Isso mesmo. É assim que Jesus nos ensina a não buscar a nossa vontade, os nossos desejos, mas a buscar os desejos mais altos de Deus. É isso mesmo, Cristina Miguel. Rosimar Arruda dá as boas-vindas para Bruna Alves, Mônica da Silva, tudo à sua vontade. Conceição Silva, ainda temos muito que aprender. A cura só pode chegar quando aprendermos a lição, e a maior lição é o amor. Sem dúvida, Conceição. Acredito que toda essa revolução tem todo um objetivo: amadurecer e trabalhar a nossa humildade. E só a dor é capaz desse feito, pois só aprendemos pela dor. Infelizmente, é isso mesmo. Dilma Maria, Nilza Nascimento, Diana Costa, um especial pensamento para você, Diana, uma especial energia para você. Limpe-se para suas orações abrirem as portas de luz nesse momento importante. Para Deus somos todos iguais, enfim, somos todos irmãos. Sem dúvida, teoricamente a gente já sabe disso, agora estamos aprendendo na carne, não é? Augusto Andrade, gratidão, gratidão, meu amigo também. Mara Lúcia Prata, a desigualdade social, a intolerância, a falta de união entre as famílias. Estávamos no fim do túnel e as pessoas não estavam percebendo isso. Muito legal isso, Mara Lúcia. Um final do túnel sem luz, e agora nós estamos já vendo luz no fim do túnel pela mera mudança de pensamento, mas que o nosso pensamento não pode depois voltar ao normal. Todo mundo só pensa em voltar ao normal. Nós não precisamos mais dessa normalidade. Nós precisamos de uma nova atitude, que essa nova atitude conquistada agora seja estendida para viver com esse novo olhar. Muito bem. Vamos ver o que mais. Augusto Andrade, Juliana Gerim. Graças a você, Maurício, eu não tenho medo, eu confio em Deus. É isso mesmo, nós precisamos pesquisar, tomar esses momentos nossos como incentivo a outras pesquisas. Guardemos sempre essa pergunta para todos os momentos, para todas as dificuldades. O que Deus está querendo me ensinar com isso? Só assim a gente pode parar de brigar com a vida, parar de buscar os nossos objetivos, para buscar o objetivo maior da criação. Maria Lúcia Duarte Gênio, nossa grande amiga. Tati Giliotti, Andréa Salvatore, nossa
parceira de todos os dias, de todos os estudos, Rodrigo do Nascimento, agradecendo. Eu também agradeço essa comunhão, esse exercício a todos vocês. Andréia Gedert, Rosimar Arruda, Rosana Gonçalves Vieira, Janete Gomes da Silva, Maria Rosa Gomes Pacheco, boa noite, que Deus nos abençoe. Ô Rosa, que nós possamos receber as bênçãos de Deus. Eu acho que com esse pensamento sobre as bênçãos a gente pode concluir muito desse nosso exercício de hoje. Nós há muito tempo pensamos e recomendamos uns para os outros as bênçãos de Deus. Como uma pessoa que vive numa casa muito escura, onde ele tropeça, tromba com os outros, quebra as coisas. E fica se lamentando por aquela escuridão, por se machucar, por machucar os outros, por quebrar tudo. De repente lhe é possível visualizar a casa do vizinho e nessa visita à casa dele nós vemos luz que alimenta as plantas, a luz que lhe dá vitamina C para aquelas pessoas, a luz que... vitamina D, não é? A luz que possibilita ver as coisas, não tropeçar, não quebrar, não trombar. E na nossa ignorância, num primeiro momento nós achamos que é porque Deus prefere o nosso vizinho. Deus dá mais condições, dá mais luz para a vida dele. É preciso maturidade para perceber, ao voltar para as nossas casas, que não se trata de uma preferência que Deus dá para o vizinho, porque o sol banha a todos igualmente. Deus ilumina e abençoa todos os seres da criação, bons e maus, mais evoluídos, menos, de boa vontade ou de má vontade. Deus não faz diferença entre as pessoas, nos abençoa sempre, intensamente, todos os dias. Na volta para as nossas casas escuras, nós somos convidados hoje a reconhecer: por que eu não afasto as cortinas? Por que eu não abro as janelas? Por quê? Se eu abrisse as janelas e afastasse as cortinas, a minha casa também ficaria iluminada. Eu também não tropeçaria mais, eu também não trombaria mais e não quebraria mais as coisas. Que nós aprendamos a orar, não apenas individualmente, mas a orar pelas nossas famílias, fazendo o Evangelho no lar. Nesses dias de pandemia, faça todos os dias. Depois, escolha um dia da semana e faça sempre. É a faxina espiritual das nossas casas. É o abrir das janelas que vai nos possibilitar todo o benefício da luz. Mas também façamos nossa oração envolvendo toda a humanidade da Terra em luz. Doando o melhor de nós, doando a nossa fé, a nossa alegria, a nossa confiança, a nossa esperança num grande manto de luz que envolva e cure a terra inteira, dando confiança a cada uma das criancinhas que estão à beira da avenida, porque todos nós faremos as nossas travessias, todos nós nos abriremos a esses seres que estão ao nosso lado, querendo tanto nos ajudar e que só precisam que nós lhes demos a mão, que nós busquemos essa sintonia e que assim, em confiança, faremos a nossa travessia. Assim seja, meus amigos, foi uma honra e um prazer estar com vocês hoje. Graças a Deus.
Graças a Deus.